Tem muitos profissionais no chão de fábrica que são bons, têm habilidades ali na área de liderança, mas pelo fato de às vezes ter aquela inibição em falar, em mostrar, acaba não tendo essas oportunidades. Eu vejo muito, alguns casos, por exemplo, de pessoas que eu já vi crescer mesmo como líder, como gestor, que sabiam vender bem, igual você disse, saber vender bem o seu produto. Elas faziam, sabiam ele executar, mas sabiam mostrar o que está executando. E se você não mostrar no ambiente, quem está acima de você não vai enxergar aquele talento. E por que que você acha que isso acontece, professor? A comunicação, o falar, o entendimento com as pessoas à sua volta é algo inerente, né? A gente olha até os nossos antepassados, aí, os homens das cavernas, a gente sempre sentava ali em volta de uma fogueira, contavam histórias. Isso sempre aconteceu na nossa sociedade e a gente sempre carregou isso até mesmo no nosso DNA. Se é algo tão inerente, tão antigo junto com a gente, por que que você acha que isso hoje é um tabu? Dar frio na barriga, a gente muitas das vezes não consegue falar, a gente foge disso. Por que que você acha que a gente, muitas das vezes a gente enxerga isso como algo, Algo ruim. um perigo a ser encarado, ser algo inerente da gente? Por que que você acha que isso acontece? Tem a ver com o processo educacional, que por natureza, e aí nós estamos falando de educação, que recebe aí influência, por exemplo, de planos governamentais. Aí nós estamos falando de política, nós estamos falando de economia, uma série de coisas. Mas é fato que existe também interesses sociais. Existe um interesse o qual, se uma pessoa bem comportada, qual que é a característica de um perfil bem comportado para o senso comum? É uma pessoa que não agride ninguém, é uma pessoa que às vezes não incomoda ninguém. Não expor suas opiniões. E às vezes ela fica naquela de bons companheiros, do povo tu deixa disso. Ou seja, existe também uma realidade aonde, dentro de um processo educacional, o se posicionar não é bem visto. É chato. Ele é crítico. Ele incomoda. Dentro de uma realidade de controle. Aí eu vou dar o meu depoimento dentro de um processo educacional. Eu sempre associei uma apresentação de trabalho em grupo, em individual, como algo punitivo. Hum, É assim, bom, agora é a vingança do professor. Porque às vezes eu fui mal criado, às vezes eu falei demais, conversei demais. Bom, no final tem uma apresentação. E como é que é feita a apresentação? Eu recebi algum preparo para me apresentar? Não, não recebia. Tinha que estudar, o conteúdo é esse, divide-se lá a parte para cada um, vai lá na frente e fala. Esse ir lá na frente, gente, é jogar a pessoa numa panela, numa frigideira, se vira e ao final, ao término, existia o quê? Um feedback, mas o feedback não era na frente um de todo mundo. feedback. Ele pode até ser o Edson em frente de todo mundo, mas tem que ter a habilidade de se fazer feedback. As palavras têm poder. A palavra, gente, é uma coisa muito séria. Tem pessoas traumatizadas não porque apanharam fisicamente. Não Exato. necessariamente houve a realidade física, mas você pode acabar com uma pessoa só falando. Então a fala é muito importante. Você não pode menosprezá-la. Ela tem muito poder. Então, dentro de um processo educacional, e eu não vejo muitas mudanças, avanços nesse sentido, aonde que pune quem fala, quem se posiciona, é o mal criado, ele é o respondão, porque ele se posicionou. Não é mostrado para ele uma forma talvez adequada para ele se posicionar. Olha, o que eu acredito? Eu acredito que as pessoas que têm mais sucesso na vida não são necessariamente as mais inteligentes do ponto de vista da inteligência formal, aquela que nós conhecemos de sala de aula. São as pessoas mais articuladas. Elas sabem o que querem e elas sabem traduzir o que querem em palavras. Elas se posicionam. É interessante você ter citado isso aí, porque na faculdade a gente vê muito isso. A pessoa inteligente que senta lá na frente, que
tira as melhores notas da sala de aula, mas quando acaba o curso, não é a pessoa necessariamente que vai se dar bem no mercado de trabalho. Geralmente você pega aquela pessoa lá do fundão que não necessariamente tinha lá as melhores notas, Sim. que vira um bom gestor. Por quê? Porque justamente isso, sabe falar, sabe expressar. E não só isso, porque nós estamos falando, a comunicação é meio. O que que eu ganho com uma boa comunicação? Bons relacionamentos, boas conexões. Hoje, e a internet nos mostra isso, o poder das conexões, do Network. posicionamento. Então, peguem para ver as pessoas que têm mais sucesso na área que você acredita e quer. São pessoas que saem desse perfil. E tem um detalhe, não nascem com isso. Isso não é nato. Tudo bem, pode ser aquele Pelé que nasce com 1% de habilidade comunicacional. Mas é muito raro. Isso é uma habilidade que pode ser aprendida, deve ser aprendida e exercitada. E quanto mais exercitarmos, melhor. Exatamente. Até falando aqui pro nosso público, talvez você esteja ouvindo aí o professor falando e fala, pô, mas ele tem um tom de voz alto, ele quando fala, olha para os dois convidados, ele nasceu com isso, é um dom que ele tem. E não, é treino, né? Então, até eu mesmo, cara, provavelmente você que tá ouvindo a gente aqui, você esteja numa posição melhor do que eu tô falando aqui agora para vocês. Eu tenho dificuldade física, eu sou gago, até falei isso num episódio para trás. Se você pegar os podcasts, você vai ver que eu gaguejo bastante. Eu tenho vários vícios de linguagem, eu falo né, entende, embolo muitas coisas. E, cara, eu passei por cima disso, né? Porque eu tenho um objetivo, eu quero levar essa mensagem junto com o Zé para o máximo de pessoas que a gente consegue, porque a gente sofreu isso, a gente tava lá no chão de fábrica, podia alcançar um cargo de gestão dentro das empresas e não conseguia, e a gente quer mostrar para as pessoas quais foram as habilidades, quais foram os caminhos que nós treinamos para poder atingir isso, para eles que eles façam isso de uma maneira mais rápida, né? Fiquei 2 anos, o Zé também ficou bastante tempo, sofreu bastante, né, Zé? Certeza. Cara, a gente se sente trabalhando numa posição menor do que você está capacitado para trabalhar, você se sente subvalorizado, né? Não tem pior do que se trabalhar de forma subvalorizada. E muitas das vezes quem trabalha de manutenção, trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha de noite, o cara tá fazendo tudo isso de forma subvalorizada na cabeça dele. Então não tem coisa pior. Então, passando por cima dessas dificuldades físicas, passando por cima desses vícios de linguagem, passando por cima disso tudo, não evitando eles acontecem, mas passando por cima disso, eu consigo levar uma mensagem e trazer convidados que super bacanas para vocês aí, para vocês desenvolverem a carreira de vocês, né? E deixar para vocês também que isso se você realmente quer alcançar ali o cargo de gestão, não tem como fugir da comunicação, não tem como fugir da oratória. Às vezes você pode ser o melhor na sua oficina, pode executar a sua atividade da melhor forma possível, com maior qualidade, mas se você não conseguir mostrar isso para as pessoas que estão à sua volta e acima de você, vai ser bem difícil conseguir o tão sonhado cargo de gestão. Exatamente. Zé, e tem uma coisa interessante, porque você colocou do cargo de liderança formal. Quer dizer, a liderança que é resultado de uma promoção Institucional, né? institucional e que leva remuneração, qualidade, enfim. Mas mesmo aquele, porque tem o perfil daquela pessoa, não, eu não quero ser líder. Sim. Eu quero continuar aqui o meu trabalho, fazer meu trabalho, ir para casa. E ele não pode ser criticado, porque isso é o que ele quer. Ele precisa ser respeitado em sua decisão. Mas ainda assim envolve um trabalhar melhor. E como é que se trabalha melhor? Exercitando e trabalhando a capacidade comunicacional. Nós temos as nossas famílias, maridos, esposas, companheiros, companheiras, filhos. Nós sabemos da dificuldade de se comunicar, de se colocar entendido. Eu, por exemplo, eu sempre brinco. Eu sou professor de comunicação e oratória. Então, alguém olha para mim e fala, nossa, o Alessandro é perfeito na comunicação. Na casa dele deve fluir, deve ser uma maravilha. Olha, não tem nada disso, viu, gente? É um aprendizado contínuo. Um grande professor que eu tenho é meu filho de 5 anos. Para mim é um grande professor. E eu vejo, porque eu nunca fui pai. Eu sou pai, é o meu único filho, e eu vejo a dificuldade de me relacionar, de me comunicar com ele. E eu tenho que mudar, eu tenho que rever muitas coisas. Eu tenho que fazer algumas
repensar alguns atos e cheio de erros, cheio de problemas. Mas quando você encara que você é um eterno aluno, que você vai continuar estudando e você só para de desenvolver quando você parte para outro plano, independente da sua crença, eu falo o seguinte, eu trabalho já com oratória e comunicação há 20 anos, mais de 20 anos, focado. E se eu pegar a minha comunicação, meu oratório, meu posicionamento de hoje é diferente de um ano atrás. E que vai ser diferente daqui a um ano. Vão ter coisas que vão mudar, vão ser repensadas. Mas é fato. Eu sei, eu tenho consciência que eu vou continuar estudando. Quando eu participo de um podcast, por exemplo, uma oportunidade, sabe o que eu faço? A primeira coisa, quando eu tenho acesso ao conteúdo, vou lá assistir. Eu me vejo. Aí, ó, fica uma dica para quem quer desenvolver a comunicação. A tecnologia, ela disponibiliza muitos recursos de retorno e feedback. Então, por exemplo, eu vou ver o vídeo. Eu vejo muita coisa. Eu poderia ter falado assim, assado. Olha como é que estava meu corpo, meu olho. Eu disseco. E eu continuo, eu faço isso sempre. Áudio do WhatsApp. Eu falo com meus alunos, com os meus mentorados. Eu já falei para vocês. Hoje eu tenho meu carro-chefe é mentoria em comunicação oratória. E eu faço isso para o Brasil inteiro. E aí eu vejo, uma das ferramentas é o quê? É gravar uma apresentação para você se assistir, quantas vezes for necessário. Todo mundo tem um celular na mão. Às vezes o celular nem fala, mas ele grava. Grave uma apresentação sua e se assista. O áudio do WhatsApp. Eu falo, você grava áudio do WhatsApp? Não. Então passa a gravar. Você grava? Grava. Então o que você vai fazer agora? Você se escuta? Você grava e escuta depois. Em algum momento você se escuta? Não. Então você passa a se ouvir. Porque ali tem N retornos de observação, de clareza informacional, de tom de voz, de concordância verbal nominal. Se eu poderia falar com uma palavra diferente, porque, como eu falei, tem palavras que têm mais peso do que outras. Reveja a sua forma de falar. E dá trabalho. É difícil. Por isso também tem muitas pessoas que não desenvolvem a comunicação. Por quê? Porque não treinam. Porque é difícil. Mas ele quer falar bem. Muita gente às vezes fica frustrado com resultados comunicacionais. Eu falo, quantas vezes você faz isso? No mês. Eu faço uma vez ou outra. É pouco. Você quer ter o mesmo resultado de quem fala, por exemplo, todo dia? Mais de uma vez por dia? Que precisa utilizar? Essa pessoa, com certeza, ela tem talvez mais controle sobre os seus recursos comunicacionais.